Foi, irmão. Pode. Bom, estamos aí nessa então, série de vídeos referente ao medo, que também é comum entre os nossos irmãos, né? E você vê que quando a criança está com o pai, né? Ela tá o menininho, 2 anos, 3 anos, ele cheio de coragem do lado do pai, e daqui a pouco ele vai um pouquinho mais para frente, o pai se esconde atrás de uma árvore, ele tá batendo o pé pro cachorro fugir, assim, corajoso, mas ele olha assim, ué, pro lado, sente aquele, parece que tá faltando uma coisa, ele olha para trás, não vê o pai, o zoinho dele já começa, o beicinho já começa a crescer, aí para não causar esse estresse, não querer ver o filho chorar, o pai aparece, geral, o pai tá aqui para fazer a brincadeira pro filho, né? E, e é mesma coisa, uma boa analogia com o Senhor, né? Por que muitos dos nossos irmãos, muitas vezes nós nos pegamos com medo quando a gente se depara com uma notícia que vai contra o que o nosso sistema de defesa do homem natural ali estava seguro, né? A gente estava naquela zona, eu vou pegar o rumo do trabalho, escola, voltar para casa, família, final de semana, lavar roupa, tudo certo. De repente, a gente foi surpreendido ali bruscamente, né, por uma notícia contrária ali, né? Então, a gente ficou com medo, ficou com medo. Inicialmente, essa primeira reação, vamos dizer assim, é aceitável, mas imediatamente a gente se volta para o Senhor e o Senhor revelado a nós, ele dissipa imediatamente todo o medo. Agora, quando o medo persiste, logo alguma coisa ela não está de acordo com a nossa relação com o Senhor. É como se o pai tivesse escondido atrás da árvore. E aí eu queria só enfiar o cachorro ali, vamos espantar o cachorro. E a criança pega uma pedra ali para espantar o cachorro, tudo corajosinha. O cachorro começa a vir em direção a ela, ela dá ou não dá, e daqui a pouco ela, cadê o pai? O pai foi se esconder atrás da árvore para brincar, fazer uma sacanagem pro filho, o filho já começa a largar a pedra, já começa a mirar para sair dali, querer chorar, e o pai aparece, né? Então, quando nós estamos na presença do Pai, do nosso Deus, a nossa reação mediante a situação ela é diferente de quando a gente quer fazer arte, quer fazer algo. O filho está ali com o pai, mas de repente o pai, ô filho, o pai vai sair, vai no mercado, já volta, não faz arte, não mexe no fogão, não faz nada. Se o filho não faz nada, ele abre a porta já esperando o pai feliz. Agora, se ele aprontou uma arte e não deu para esconder, ele foi fazer alguma coisa no fogão, cozinhar uma coisa que o pai não queria, tá numa cozinha, lava a louça, o pai não vai ver. Aí daqui a pouco cai o prato, quebra, o pano de prato pega fogo ali no bico do fogão, ele faz uma arte para uma bagunça para tentar corrigir isso, e o pai já está chegando. E ele fica com medo, como é que ele tem medo da consequência? Por quê? Porque algo está errado na relação com o pai, né? Então, por isso que há o medo, né? Então, nós podemos abrir as escrituras em 2 Pedro. Eu vou na minha de papel mesmo aqui, vou pegar a mais antiga aqui, que é melhor, um pouco mais fácil. 2 Pedro, capítulo 2. Segunda Pedro 2, 8. Porque este justo homem, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma, justa, pelo que via e ouvia sobre suas obras injustas. Vou ler o 7. Ele livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque esse justo
habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Alguns irmãos questionam como que as escrituras chamam Ló de justo, sendo que ele preferiu abandonar a companhia do seu tio Abraão, que foi chamado por Deus, para viver no meio de uma população pecaminosa, né? A qual foi destruída anos depois, Sodoma e Gomorra. Mas é muito interessante nós notarmos o padrão e a meritocracia, a forma de julgamento de Deus. Ló, juntamente com seu tio, ele creu no único e verdadeiro Deus e temia Deus. E existe dois motivos principais que levam o homem a um afastamento de certos princípios de Deus. Um deles é o prazer. Então, o homem, pelo prazer, ele adultera, ele mente, ele rouba, ele busca ficar rico, a avareza, pelo prazer que aquelas coisas lhe oferecem. E outra é o medo. Então, o homem que busca as coisas pelo prazer, por exemplo, um homem como Ló, que decidiu ir morar em Sodoma e Gomorra, que praticava o homossexualismo como a sua maior prática sexual, mas tinha outros tipos de prostituição lá, eram cidades ricas, prósperas, haviam vários prazeres lá. O homem que foge da obediência a Deus por prazer, que desvia o caminho do deserto, da peregrinação, que é o nosso caminho, este homem, no meio em qual ele se infiltra, ele vai se banquetear com os prazeres daquele lugar. Então, ele vai se banquetear com a prostituição, com a luxúria, seu consumismo, ele vai ser visível a todos os homens. Agora, Ló, ele foi para Sodoma e Gomorra porque ele tinha medo. Abraão estava prosperando, Ló tinha o seu gado, faltou água para os gados, então houve uma briga entre os empregados de Abraão com os empregados de Ló sobre um poço, e Ló ficou com medo. E Abraão, confiando em Deus, disse: Ló, o que tu escolher? Se tu escolher para a direita, eu vou para a esquerda. O que Abraão está dizendo com isso? Eu confio em Deus, eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Se ali só tem ouro e prata, pedras preciosas, riqueza, muros altos, todo tipo de segurança, e tu escolher para ali, tudo bem. Eu não escolho a minha vida, é Deus que escolhe. Então, se tu escolher para a esquerda, eu vou para a direita. E Deus vai fazer sair água da pedra, vai enviar flechas de fogo do céu contra os meus inimigos. Ele vai me guardar como ele quer, porque eu confio em Deus, eu não tenho medo. Mas Ló, com medo de Deus, muitas das vezes não achar importante o suficiente nas suas ocupações, cuidar das necessidades de Ló, porque embora a gente creia em Deus, a gente acredita em Deus, nós recebemos a salvação de Deus, nós tememos a Deus, muitas das vezes nós pensamos que Deus tem muitas ocupações. Então nós, por vezes, podemos não ser a prioridade de Deus. E Ló, ele olha para os lados de Sodoma e Gomorra, e quando ele olha para lá, ele vê a prosperidade naquele lugar. E seus olhos se avolumam, diz as Escrituras. Então ele diz: eu irei para lá. E ele vai. E lá, quando os anjos aparecem para Ló, vou contextualizar aqui a história de Ló, para não precisarmos ler lá e não prolongarmos o vídeo. Ló, quando ele vai para Sodoma e Gomorra, e Deus anuncia para Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra com fogo, e Ló é salvo, Deus manda anjos para salvar Ló. E Ló, quando os anjos chegam lá, Ló oferece as suas filhas virgens aos homens que queriam violentar os anjos. E os anjos impediram os homens de qualquer tento, cegando eles, né?
Mas veja que Ló conseguiu conservar a virgindade das suas filhas e ainda arrumar namoro heterossexual, vamos dizer assim, para elas estavam noivas, né? E Ló conseguiu conservar a virgindade delas, guardar, conseguiu passar um exemplo ali paterno, uma autoridade paterna para suas filhas. Então, em momento algum, nós não vamos ter nenhum relato de Ló usufruindo das práticas daquela cidade, das práticas imorais daquele local. Embora Ló estava ali no meio, ele ficava atormentado com aquelas práticas, mas ele tinha medo da escassez. E assim é com muitos irmãos nossos, eles se começam a relacionar com uma mulher, eles começam a relacionar com um homem, e logo a gente diz, meu Deus, a irmã é tão usada por Deus, tão abençoada, o irmão é tão abençoado, assim, ele tem uma comunhão com Deus, como é que está com essa pessoa? Não faz sentido nenhum. E aí a gente que está de fora vê que a pessoa, que o futuro ali, ele é a queda da pessoa. Mas a pessoa tem medo de não conseguir, esperando no Senhor, a orientação do Senhor, Jesus Cristo, cabeça da igreja, se revelar para ela. Então ela toma a decisão de ir para Sodoma, na sua vida sentimental, na sua vida financeira, seus negócios, em qualquer área da sua vida, a pessoa tem muito esse negócio assim, tudo é doença, né? Tudo é doença. Se eu não passar álcool em gel, eu vou ficar doente. Então tudo é doença na vida dela. Mas ela teme a Deus, ela é santa, ela é fiel à sua esposa, ela ama o Senhor, mas ela tem esse medo de ficar doente. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, aquilo que ela temia acaba que vindo sobre ela. Então, quando nós lemos aqui o apóstolo Pedro em 2 Pedro, capítulo 2, verso 7, ele livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma. Então, Ló, embora ele teve medo, como nós vimos no vídeo anterior, onde Jó, ele teve medo, e o que ele temeu lhe sobreveio, Jó capítulo 3, verso 23, né? Jó, depois de sofrer uma série de nocautes, de ser nocauteado por Satanás com a permissão de Deus, Jó, ele vai dizer, o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Então, se a gente for pegar o histórico de Jó, nós vamos ver que Jó ele levantava de madrugada e era algo que os sacerdotes faziam. Mas Jó tomava essa missão para ele de levantar de madrugada e oferecer incenso, sacrifício a Deus pelos seus filhos, por medo de que alguma coisa acontecesse a eles pela vida pecaminosa que eles levavam. E o que ele temia lhe sobreveio, né? Então agora nós temos um homem que conhece a Deus através do seu tio, crê em Deus, teme a Deus, busca levar uma vida de santidade, mas tem medo de não ser suprido por Deus, porque falta uma comunhão com o Senhor. Então ele vai para Sodoma, ele tem uma vida destruída lá, quando os anjos, isso acho que está em Gênesis capítulo número 13, né? Vai começar a história de Ló, mas eu vou contextualizar rápido aqui. Quando Deus envia anjos para salvar Ló da cidade, os anjos aparecem para Ló e falam para ele, suba para aquele monte lá, que logo virá fogo de Deus sobre essa cidade, vai destruir tudo aqui, pega a tua família e suba o mais rápido possível, e não olhe para trás. E a mulher de Ló, vendo tudo que ela ia perder, olhou para trás e virou uma cidade de sal. Mas Deus, os anjos falaram para Ló, suba lá para aquele monte. Aí Ló olha para aquele monte, não, mas lá não tem água, não tem comida. Então Ló barganha com os anjos. Ló fala para os anjos, não, mas lá não vão conseguir se sustentar lá. Deixa eu ir para aquele outro lugar lá. Então, novamente,
Ló ele tem medo, né? Que Ló e Jó é meio parecido o nome, né? Ló ele tem medo de obedecer à voz de Deus, de ir para o incerto, o que a vista não está vendo, né? Então ele olha para um outro lugar, julga ser mais seguro para a sua vida, então, e os anjos falam assim: não, tu quer ir para lá? Pode ir. E lá ele vai ter a maior desgraça da vida dele, onde as filhas dele, em décadas de vendo um pai medroso, vamos dizer assim, um pai covarde, elas vão embriagá-lo, né, e vão dormir, cometer incesto, dormindo com ele, para perpetuar a geração do pai. Diz a mais velha, a mais nova: nós não temos marido e o nosso pai já está velho, para que a nossa geração não desapareça, né? Nossa família não desapareça, vamos e durmamos com o nosso pai. Eu vou embriagar ele essa noite, na outra noite, e deito com ele na outra noite você. Então, ali, Lolly vai experimentar o ápice de uma vida com medo, de uma vida onde a gente tenta buscar a segurança das nossas necessidades, a nossa maneira. E quantos são no Senhor, nossos irmãos, que o Senhor fala: ó, esse relacionamento não tem pé nem cabeça, isso aqui não vai dar certo, aquilo outro não vai dar certo. O Senhor manda anjos para nos livrar, mas a pessoa tem medo daquilo que o Senhor está nos mostrando, está nos revelando, e ela segue a própria cabeça. O que ela vai dizer, irmão? Mas eu interpreto assim. Não, mas eu entendo desse jeito. Então a pessoa sempre vai, a alma da pessoa sempre vai lutar contra a voz de Deus, que ela tem medo de perder aquela suposta alegria, aquele suposto relacionamento que tem um suposto futuro, aquele emprego, aquele trabalho, aquela fonte de renda. E lá na frente, esse medo e essas ações baseadas nesse medo vão trazer o resultado que ela tanto temia lá atrás, né? Então, olha o giro que a roda vai dar desnecessariamente, né? Então, acaba que Ló, depois de ser salvo pelo tio dele, que Sodoma foi invadida, aí Abraão foi lá e salvou Sodoma por causa de Ló, salvando Ló. Ló podia, Deus manda avisos. Ló podia ter, poxa, peraí, ó, meu tio lá no deserto, sem água direito, lá Deus está cuidando dele, deu tanta força para ele que ele veio aqui e salvou o povo de Sodoma e Gomorra aqui, do rei que invadiu, me libertando da escravidão. E ele podia voltar com Abraão para o deserto. Deus deu um aviso. Quantas vezes nós recebemos aviso, irmão? Quantas vezes? Hã? Quantas vezes o Senhor manda um irmão, manda uma palavra, o Senhor Jesus se revela a nós, nos dá o aviso: ó, tu tá andando com a tua cabeça, tá fazendo teu jeito, não vai dar certo. Muita, aproveitando aqui, né, meu irmão tá falando, né, igual o irmão tá falando isso, muitas das vezes o Senhor, ele nunca, nós nunca, a gente tem mania às vezes de dizer: ah, mas aconteceu aquilo com aquele irmão, foi do nada, isso, aquilo, não existe. O Senhor, ele sempre, quando, né, claro que nós estamos falando aqui de quando somos filhos, de quando estamos de alguma forma, né, buscando andar na presença dele, ele sempre nos avisa, sempre das coisas ele nos avisa, mas nós, assim como o irmão está trazendo a história de Ló aí, preferimos, né, buscar a segurança de nós mesmos, do nosso ego, do nosso eu, como o irmão disse aí, né, quais eram os medos, né, de Ló, quais eram os medos de Ló, entendeu? Ao que Ló se submeteu, que Ló tinha um exemplo dentro de casa, ele tinha um tio Abraão que vivia pela fé, mas decidiu andar pelas próprias mãos e a gente colhe as consequências. Os irmãos, né, como todos sabem aqui, né, que o canal do irmão Alex aqui é um canal para já aqueles irmãos que já creram no Senhor Jesus, não é um canal no sentido de evangelizar as pessoas, não. Os irmãos mais maduros que estiverem ouvindo sabem disso, o que é andar pelas próprias mãos, o que é essa analogia que o irmão Alex está trazendo aí de fazer o giro da roda desnecessário. E o irmão está citando, né, o Antigo Testamento aí, né, no sentido da história de Ló. É só a gente ver o povo no deserto. O povo no deserto, por buscar fazer o Deus da sua própria mão, da sua própria vontade, da sua própria crença. A gente já vê o povo no deserto, 40 anos no deserto. 40 anos no deserto por
não ouvir a Deus, não obedecer ao Senhor, entendeu? A gente esquece que o Senhor é o nosso Pai. Muitas das vezes a gente se esquece disso na nossa caminhada cristã, que o Senhor é o Pai, que disciplina. O que é a ideia de um pai? O que um pai faz? Qual é a função de um pai? Isso eu estou falando de um pai terreno. Imagina o pai que está no céu, como o próprio Jesus disse: vocês sendo pais maus, vocês têm intenção, intencionam dar o melhor para os filhos, fazer o melhor que seja para os filhos, né? Seja na educação, em qualquer área. E imagina o pai que está no céu, irmão. Só que o pai que está no céu é natureza espiritual, né, irmão? E nós não entendemos, né? Nós tratamos ele como talvez um pai natural. Aí a gente fica de birra, igual o irmão trouxe exemplo no início aí, aquela criança birrenta, isso e aquilo. E aí, quando a gente vê qualquer estímulo da emoção, a gente acha que é e, tá aqui, pronto, tô feliz, aconteceu o que eu queria. Mas não é, a natureza do nosso pai, ela é espiritual e ela só pode ser discernida no espírito. Mas não continue. As fontes, né? Quais são as fontes do nosso comportamento? Então, nessa série de vídeos a princípio, nós vamos encerrar hoje, 3 vídeos. O medo. O medo, ele é complicado. A gente vai ouvir 365 vezes na Bíblia: não temas, não temas. Não temas, eu sou contigo, eu sou teu Deus. Então, o medo faz com que a gente tome decisões, atitudes contrárias à vontade do Pai, e o Pai, ele acaba que não podendo nos livrar das consequências, porque Deus, ele é justo. Então, quando a gente comete uma atitude fora da proteção de Deus, vamos dizer assim, Deus não vai lá nos livrar daquela consequência ali. Então, o medo que a gente tem, que nos leva a nos comportar por conta própria, a andar fora da vontade de Deus, esse medo vai ser o causador dos nossos problemas. Foi o caso de Jó, foi o caso de Ló, foi o caso de Pedro, que afundou, que o Senhor Jesus deu a palavra para ele: vem até mim. Pedro ficou com medo e afundou, né? Mas como, então, não sentir medo? Como não sentir medo? As Escrituras vão nos dar um apontamento, e vai ser este apontamento conforme o conhecimento e a revelação a qual o Senhor Jesus se apresenta a cada um de nós, que vai ampliar esse apontamento, tornando ele mais funcional e prático na nossa vida, diminuindo mais e mais os nossos medos, até zerando os medos, vivendo uma vida piedosa e sem medo da presença de Deus. Isso vai depender de cada irmão, né, que vai ouvir essa mensagem. Então vai se deparar com as Escrituras, e o Senhor vai se revelar a sua maneira, e conforme ele consegue achar espaço no coração do irmão, né? Porque se o coração está cheio, o Senhor, ele não vai achar espaço para se revelar. Mas nós podemos abrir a Bíblia em 1 João, né? Primeiro, segundo, acho que é primeira João, capítulo 4, eu acho, não sei nem se tem 4 capítulos, mas acho que é 4 ou 3, deixa eu ver aqui, peraí. 1 João, 1 João. 1 João 4, verso 18. No amor não há medo, antes o amor lança fora o medo, porque o amor tem consigo o temor, o medo tem consigo a pena. E quem teme não está aperfeiçoado no amor. Então, vou ler de novo. No amor não há medo. Antes, o amor lança fora o medo, porque o temor ou medo tem consigo a pena, o castigo. E o que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, veja, o que o medo traz? A pena. Não sei o que está na tradução do irmão aí. Tá mudo o teu microfone, irmão? No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe o castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, o medo supõe? Aqui fala pena, no irmão, castigo, né? Então, o medo vem antes do castigo. Mas tem uma coisa, irmão,
uma coisa legal para a gente também fazer uma reflexão nesse texto aí, né? A gente está falando de medo, né? Como expulsar o medo? O próprio texto ele supõe aí o amor que Lança lança fora fora. o medo. Ah, irmão, E o próprio. hoje. Ah, pode falar. Pode falar. Hoje, irmão, a maioria dos irmãos não descobriram quanto são amados por Deus ainda. Porque o versículo seguinte, né? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então não tem como, porque a gente tem uma ideia muito errada do que é amor, irmão. O amor ainda, o amor da alma, ele tem a ver com ser bonzinho. Nós falamos a essência daquela pessoa. Nós compreendemos, nós como, né, cristandade, precisamos fazer um exercício de retorno ao que aconteceu por meio de Jesus naquela cruz. O amor pelo qual Deus. Aquele que descobre, que discerne, que se aprofunda nisso e que sabe o quanto é amado por Deus, irmão, ele não, aí de fato ele não precisa ter medo. Como o próprio texto diz, o amor que lança fora mesmo. Mas qual o tipo de amor? Olha o mundo aí, o mundo. Nunca se falou tanto de amor, irmão, igual nesses tempos, irmão. Nunca se falou, nunca se houve uma geração tão com tanto medo. Olha aí a crise de ansiedade, né? Pânico, crise de pânico, no meio de tanto amor, irmão. Então, qual é o tipo de amor? Qual é o amor que de fato faz essa palavra se tornar verdadeira? Tá aí, ó, nós amamos porque ele nos amou primeiro. A nossa capacidade de expulsar o medo que há na gente tem a ver com a intensidade, com a forma como a gente discerne a cruz de Cristo. O amor que Deus manifestou no Senhor Jesus. No final de tudo, né, não, tudo tem que voltar a Cristo, né? Tudo tem que convergir no nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa obra perfeita que o Senhor, que Deus fez por nós, por meio de Jesus, e que é a pérola, né, irmão? É a cereja do bolo, ou se não o bolo inteiro, né? Ou não o bolo inteiro, né? Para não dizer o contrário. Então tem a ver com isso, irmão. A gente precisa de descobrir o quanto somos amados por Deus. Buscamos amor em tantas coisas, né, irmão? E aí aquilo. Aí os medos que nós temos, nós buscamos construir fortalezas, seguranças para ele, aí buscamos nas pessoas, nos relacionamentos, nas coisas, e no final das contas, todas essas coisas, elas nos decepcionam. Aqueles que forem sinceros, que ouvirem esse vídeo, vão saber do que nós estamos aqui falando aqui. O que é ter medo, construir as muralhas para que esse medo seja... E no final das contas, como diz o ditado, nadar, nadar e morrer na praia. E chegar no mesmo lugar, é o que o irmão disse novamente, repetindo aqui, o irmão disse anteriormente, que volta desnecessária. Que volta desnecessária. Mas às vezes é necessário. Às vezes a parábola do filho pródigo se faz necessário para a vida de muitos irmãos, não de nós mesmos, né, que estamos aqui. Eu acredito que de alguma forma tenha passado por isso. A gente tem que dar uma herança para sair e chegar ao ponto de desejar comer a comida dos porcos para saber que na casa do Pai a gente tem pelo menos um mínimo de dignidade diante do Pai. Isso é o nosso pensamento, né? Quando a gente chega perto dele, né? É a aliança que está ali, todas as riquezas estão ali para nós ali. Nada perdemos. Mandou matar o novilho, botou aliança no nosso dedo. O Pai, é nós que temos a ideia que nós não somos, não se há dignidade de voltar para a casa do Pai. Ou se voltar, tem que estar no menor lugar. Não. O Pai nos amou. Esse é o amor pelo que o Pai nos ama. E esse é o amor, é o único amor que pode fazer essa palavra ser verdadeira, que lança fora o medo. Como o irmão um dia me disse, o irmão já me disse isso. Irmão, você não está aperfeiçoado no amor, então não, hein? Você não está aperfeiçoado. O irmão já me disse isso. E é verdade. E era verdade. João 1, 1 João 1:8 vai dizer: e se dissermos, 1 João 1:8. Ah, não, errei aqui. Não é 1 João. Deixa eu ver se é 2 João. 1 João aqui, deixa eu ver. Não errei o texto aqui. Mas vai dizer, se a irmão botar no Google, aparece aí, que Deus é amor, né? Aí tem o texto aí. Deus é amor. Então, o amor lança fora todo medo. Então, se o irmão botar, vai aparecer no Google aí. Eu achei que era 1 João 1:8, mas errei É o 1 João texto. 4:8, não? 1 João 4:8, deixa eu ver aqui. Isso, veio. Eu estou em terceira. Eu estou em terceira epístola, 1 João 4. Não, eu estava na terceira, peraí. 1 João 1. É só voltar um pouquinho que você estava, irmão. 1 João 4:8.
1 João 4. Vê se é isso. Você estava no texto, era só voltar o. É Tava esse no aqui. 18. 1 João 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o amor lança fora todo medo. Então, quem lança fora o medo? Deus. Então, a pessoa toma um monte de remédio para lançar fora o medo. Perdeu o remédio, o medo volta. Deus lança fora o medo, tá? Mas na prática, por que eu ainda estou com medo e Deus não lançou fora o medo? Porque eu estou fora da comunhão com Deus. Por que Jó afligia sua alma e tinha medo? Porque quando Jó foi para o meio de Sodoma e Gomorra, embora ele era justo e não praticava as obras que Sodoma praticava, ele se afligia vendo aquilo ali, ele estava no meio. Agora, Deus não estava no meio dele mais. Deus havia se afastado de Jó, deixado Jó andar sozinho. É como aquele filhinho todo corajoso, 2, 3 aninhos, tá indo lá, peitinho estufado, e que daqui a pouco ele olha pro lado, cadê meu pai? O pai fez uma brincadeira com ele, se escondeu atrás de uma árvore, ele já murcho, ele já perde a coragem, porque no fundo ele sabe que é o pai que vai pegar ele no colo, que é o pai que vai fazer ele atravessar o riozinho ali, a cachoeira. Então ele sabe que é o pai que vai fazer, que o pai que vai espantar a vaca lá no potreiro, que vai abrir a porta do carro para conseguir entrar. Então ele já se perde todo se o pai não está ali. Então o amor lança fora o medo. E ao mesmo tempo, 1 João 4:8 está dizendo, Deus é o amor. Então, por que a pessoa está com medo? Ansiosa, porque a ansiedade faz parte do medo. Angustiada, roendo unha, está ali desesperada ali. Por quê? Vamos então ver o que diz a 1 Coríntios, né? Vamos ver se eu me recordo, se não for primeira, segunda, mas creio ser 1 Coríntios, capítulo. Só falar o texto que eu boto aqui, acha rapidinho, se o irmão quiser. Sai do meio deles, eu serei para vós pai, e vós para mim filhos. Se não me falha a memória, 1 Coríntios, capítulo 2 Coríntios 6. 6:17. 6? Aham, É segunda, né? É segunda, não aham. é primeira, tá? 2 Coríntios 6:17. Vai Pelo rápido. que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Então, o Senhor, ele é o pai de todo aquele que nele creu, todo aquele que foi levado a Deus pelo seu Jesus, através do seu Jesus, se torna filho de Deus. Agora, ser filho de Deus e ter Deus como pai são duas coisas bem diferentes. Jó, ele cria em Deus, ele acreditava em Deus, mas entender e acreditar que Deus estava ali com ele naquele momento é coisa bem diferente. Então, por que a gente perde a presença de Deus? O irmão, aquele que foi salvo, ele é nosso irmão. Ele está salvo. Se o Senhor voltar, ele vai para o céu. Mas ele está com medo de basicamente tudo. Chegou o ponto da vida dele que ele está com ataque de pânico. Ele tem ataque de pânico. Por quê? Porque ele está como Sansão no colo de Dalila. E Dalila já descobriu a força de Sansão. Cortou o cabelo, Sansão nem viu, está dormindo. Então o pai não está mais ali presente. Então, capítulo 6, verso 16, né? Não? 18? É 18, verso 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles, apartai-vos do Senhor, e não toqueis o que é imundo, e eu vos receberei, e serei para vós pai, e vós para mim filhos. Por que falta? O amor lança fora o medo. Deus é amor. Por que Deus não lança fora o medo? Porque nós preferimos ir para Sodoma. A gente tem medo. Deus fala assim, ó, espera, não é a pessoa certa para tu casar. Tu tá vendo? Tu tá vendo que não vai dar em nada isso aí. E a alma vem lá e engana, não, mas ele vai mudar, não, mas vai dar certo se fizer assim. Espera.
Então, como a pessoa ela tá no meio, tá nesse meio, ela não consegue ver, ouvir a voz do Senhor Deus. Enquanto ela não sai desse meio, ela tem medo. Sai do meio deles, eu serei para vós, Pai. Então a fé, as escrituras dizem que ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé em Deus. Mas a fé contra Deus também vem pelo ouvir. Então, quando a gente ouve o que é contrário a Deus, a gente ouve a autossuficiência, né? Quando você liga a televisão, Netflix, etc., você vê a autossuficiência do homem. O homem, você vai conseguir, você pode, você é capaz, a Torre de Babel, né? Então, as pessoas que gostam de assistir filme, sempre tem o mocinho lá. Como é que o mocinho vence? Sempre com a força do próprio braço, com a inteligência. Então, nós estamos num meio que nos ensina a tomar nossas próprias decisões. Esse é o meio que a gente vive. O meio que a gente vive nos motiva a tomar nossas próprias decisões. E o meio de Deus manda a gente escravizar as nossas decisões a Ele. Então, nós vivemos num meio que nos motiva. A gente acorda e amanhã é bombardeado por informações de consumismo, compra, venda, negócio, relacionamentos íntimos. Os homens, eles são bombardeados por sensualidade, mulheres seminuas ali no celular, televisão, tablet, etc. As mulheres são bombardeadas aí por uma série de a concupiscência dos olhos. E onde fica Deus nessa história? De fora. Porque Deus, embora Ló ele fosse justo, como diz 1 Pedro capítulo 3, ou 2, 3, se não me engano, Ló ele era justo, porém, Deus não estava no meio que ele estava. Então, Deus não era um pai para ele. Irmão, uma coisa que é muito perigoso também nessa, nessa transição aí de um Ló da vida, a gente fazendo analogia, né, para a pessoa comunhão, o pior, existe um meio termo aí, né, hoje eu acredito que é o pior estágio que se tem. É aquele cristão que acredita que está agradando a Deus por meio de uma moralidade superior, de uma ideia moral, de um senso moral. Ele confia tanto no senso moral, então ele acha que ele está agradando a Deus. Por quê? Porque ele não está igual a Sodoma toda, e se você parar para analisar um pouco de Ló tem isso também, um pouco de Ló tem isso, é o que aí e não deixa ele sair do estado que ele está. Ele é justo, sim, ele é um homem justo, mas o que não deixa ele ter esse contato com o pai, essa vida com o pai, essa comunhão com o pai? É a moralidade, porque talvez ele acreditasse que a vida moral dele, por ser acima da média, como vamos dizer, não, minhas filhas aqui, né, são virgens, então o marido, eu sei que tá todo mundo aqui, né, envolvido com pecados sexuais, etc, etc e tal, mas eu aqui no controle. Então, esse é um problema muitos irmãos hoje confiam na moralidade, na sua vida moral acima da média. Irmão, numa terra de cegos, Quem tem um olho só. é o quê? Rei. Hã? Rei. Então, numa terra de sodomismo, de Gomorra, quem é heterossexual é Deus. Então, quer dizer, Ló, ele está no feijão com arroz, ele está guardando o básico do básico. Quando tu tem por padrão carnaval, tudo a prostituição, 7 horas da noite começa as novelas na Rede Globo, né? E é sensualidade, é mulher seminua. Quando você tem isso como padrão, você abre redes sociais para quem tem, né? Ali o que acontece? Mulher fazendo biquíni, com o peito de fora. Então, quando você tem essas coisas como padrão na sociedade hoje, quem é casado, tipo, eu sou casado e sou fiel à minha mulher, tá? E daí? O que tem? Tipo, só fez tua obrigação. Eu lavo a roupa, o meu marido, eu cuido, eu faço as Mas coisinhas hoje, aqui para ele. Tá, mas vê se a cristandade de hoje não confia, de certa forma, nesse discurso da moralidade, por acharem que estão fazendo o que é o certo, o que é o correto, então nós estamos andando conforme a presença de Deus, e isso
Que sentimento, e eu, igual, Mas, tá, irmão? mas estamos, né, irmão? Nós, a igreja, de modo geral, ela está no meio. E o pai está dizendo, sai do meio deles. Então, enquanto a Bíblia de cabeceira, ao acordar e antes de dormir, for a tela das redes sociais, os finais de semana em família for Netflix, shopping, etc., não tem, irmão. As bolas de fogo do Senhor vão cair. E não vai ter aviso suficiente. Porque, por mais que os anjos falassem, ó, Sodoma vai ser destruída, vai para lá, o homem sempre vai argumentar, mas eu interpreto assim, não, ó, se eu ir para lá, ó, lá é mais seguro, deixa, eu te peço só que deixa eu ir para lá. E os anjos, então vai, eu só quero que tu saia daqui. Então Deus livrou Ló da morte, vai livrar o crente do inferno, mas não dos seus medos. Então aquilo, eu sei, muita gente toma um monte de suplemento e tal, porque tem medo de ficar velho, flácido. Irmão, pode já escrever o futuro da pessoa. Já pode escrever. Faz uma segunda Bíblia aí já, e a gente já pode escrever o futuro desses irmãos. Porque o futuro vai ser justamente aquilo que eles temem, quando não pior, quando não vão estar à base de um monte de remédio, para um monte de tipo de doença. Lembrando que o irmão está falando dos irmãos, sendo irmãos, porque o Senhor, se são irmãos, o Senhor vai tratar, o Senhor vai trazer a sua disciplina e vai fazer eles entenderem como que são as coisas. Entendi, irmão? Só para frisar. Não. Quando nós, como que a gente então tem a segurança do Pai É o que para Jesus falou: quem vive pela espada, a espada certamente morre? pela espada morrerá. É disso que o Senhor está falando, que o irmão Alex está falando para os irmãos que tiverem ouvido. É realmente nisso, entendeu? Muitos irmãos vivem pela espada. E muito grande nesse de batalha estatística, praticamente 100%, de fato eles vão morrer por essa espada. Se a vida deles, se eles não morreram para essa vida e não reascenderam para a eternidade, para a verdadeira vida, então vão padecer naquilo que lutaram, para a vergonha deles, né? Para a vergonha. Mas, todavia, sua alma será salva. Todavia, o corpo vai ser destruído por isso. Mas, todavia, né? Como dizem Coríntios. O espírito vai ser salvo. Coríntios capítulo 13, né? Quando nós estamos na segunda carta de Coríntios, nós já passamos por uma história onde Paulo ele vai trazer os fundamentos lá na cidade de Corinto, né? E os irmãos, e Deus vai salvar almas lá, essas almas vão se tornar os nossos irmãos. Quando o Senhor Jesus voltar, ele vai nos arrebatar para ele, se nós estivermos vivos, e vai ressuscitar os irmãos de Corinto, né? E esses irmãos lá de Corinto, eles, o que acontece? Eles se afeiçoaram muito com a carne. Eles creram no Senhor Jesus, nasceram de novo, mas se afeiçoaram muito com a carne. Então eles levaram uma vida de Sodoma e de Gomorra, como Ló. Eles seguiram o curso desse mundo. Embriaguez, prostituição, cada um seguindo Deus à sua maneira. Aquilo que eles tinham medo de dar errado, eles buscavam os seus recursos naturais para se protegerem. Então, agora o apóstolo Paulo, depois de um longo histórico com eles, na primeira carta, ele está dizendo, Deus está falando através do apóstolo Paulo, que está escrevendo, né? Sai do meio deles. Então não adianta. Vocês não vão deixar de uns dizer eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Vocês não vão deixar de ter facção entre o vosso meio, né? De ter prostituição, de ter glutonaria, bebedice, enquanto vocês estão no meio deles. Enquanto meus colegas de trabalho tiverem mais valor para mim do que meus irmãos em Cristo, não tem como o Pai estar comigo. Então, qual é o motivo do medo? A ausência de Deus, porque o amor lança fora o medo. O que é o amor? Deus é amor. Por que Deus não está presente para lançar fora o medo? Porque o mundo ele é prioridade para as pessoas. O colega de faculdade, o colega de academia, o colega de trabalho é mais importante para os irmãos carnais, vamos dizer assim, que foram para Sodoma, do que os irmãos. Então, a comunhão com os irmãos espirituais, ela só vai acontecer quando todas as alternativas derem errado, então a pessoa precisar
ela sabe que Deus ela não vai encontrar nos coleguinhas de academia, nas irmãs que se santificam com biquinho, fotinho sensual, nos irmãos que só querem trocar de carro, e é Netflix, churrascada final de semana. Quando nada mais funcionar, que o resultado dos seus medos começarem a se concretizar, então, para onde Ló foi? Para onde os nossos irmãos vão? Quem salvou Ló lá do rei que invadiu Sodoma? Então, os irmãos, eles vão... Quem anda em espírito só vai ser requerido depois, mas há uma advertência para que isso não aconteça. O Senhor nos chama antes que isso aconteça. Antes que Sodoma fosse destruída com fogo e enxofre, Deus avisou Ló já. Deus mandou o tio dele lá, Deus já livrou ele da escravidão, Deus já deu avisos para ele antes que acontecesse. Então agora Deus está dizendo o que aqui nas Escrituras? Sai do meio dele e eu serei para vós pai e vós filhos. Então, enquanto os compromissos, as vontades desse mundo não forem menores, enquanto nós não sairmos do meio desse mundo, das suas consciências, largarmos Sodoma e Gomorra, Deus ele não vai ser para nós pai. Ele é o nosso pai, mas na nossa vida prática ele não está presente, porque com certeza Deus não se faz presente no que se assiste no celular, muitas das vezes não se faz presente nas sensualidades da sociedade, nos bolinhos de conversas sociais onde as pessoas se encontram. Deus não se faz presente nesses lugares. E isso aí são plantações que nós estamos plantando que vai trazer a sua devida colheita, no seu devido tempo, né? Não é quando eu lanço uma sensualidade hoje, um flerte amanhã. A traição não acontece do dia para a noite. O casamento tá ruim em casa, daí começa o cara a jogar um flerte para a mulher, porque ele percebeu alguma coisa, a mulher para o cara. Não é desse momento que nasce uma traição. A semente ela foi plantada, ela vai ter que morrer, vai ter que germinar, para daí então, e Satanás ele sempre coloca como, não tem nada a ver, é só uma conversa, só uma amizade, não tem nada a ver, e isso aí vai crescendo, sai do meio deles, e eu serei para vós pai, e vós para mim filhos. É poucos irmãos que ouvem o chamado de Deus para sair do meio, é poucos, mas quem ouve se livra dos seus medos, porque sabe que Deus anda com ele. Então, anda sobre as águas, tranquilo, sem medo de afundar, sem medo de se afogar. Então, o segredo para nós vencermos os nossos medos é sempre assim, ó, quando você for botar o dedo lá nas suas redes sociais, o Espírito Santo vai falar, não olha isso, sai do meio, obedece, não olha. Quando for conversar com aquele colega de trabalho, for lá curtir a faculdade, academia, shopping, precisando dizer, não vai, isso não me agrada. Sai do meio, é o pai falando. Quando nós ouvimos e obedecemos, o pai está presente. Então, qualquer investida de Satanás contra nós não nos surtirá efeito, nós não temos medo. Por quê? Porque nós temos a presença do pai, que é o amor do pai, que vai fazer o que com esse medo? Lançar esse medo fora. Então, sai do meio deles, e eu serei para vós pai, e vós para mim filhos do Senhor. Salmo capítulo 1 diz, aquele que teme ao Senhor não anda na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores. Então, quem teme ao Senhor não anda com aqueles que estão escarnecendo, aqueles que falam palavras torpes, nojentas, aqueles que falam palavras vãs, que fazem duplo sentido da sexualidade, da sensualidade, das coisas que não trazem pureza e santidade em seus lábios. Efésios 4:29, só sai de vossa boca o que for bom para edificação, não sai de vossa boca nenhuma palavra torpe que desagrade ao Espírito de Deus, né? E no versículo 30 vai dizer, não entristeça o Espírito Santo de Deus que em vós habita. Então, se a gente entristece a presença do Espírito, que é a presença do Pai em nós, logo, mediante uma situação de dificuldade, nós estamos sozinhos, por isso temos medo. Quer ver? Dá para fazer uma analogia para terminar minha fala aqui?
o relacionamento, né? O marido sabe que a mulher é toda solícita, tudo que pede faz, ou vice-versa, né? O que o marido pede, a mulher pede ao marido, o marido faz. Aí, daqui a pouco, assim, o marido fala uma coisa errada, mas sem querer, né? Ou a mulher, vice-versa. Aí o outro vem lá e senta uma paulada desnecessária, não precisava. Aí, de repente, ele viu que precisava pedir uma coisa. Logo em seguida. Ele tem coragem de pedir ou não? A pessoa vai lá e pau, sentou uma paulada desnecessária, não precisava. Aí lembrou, mas eu tinha que pedir isso. A pessoa fica bem quietinha. Ela, não, vou esperar ela se acalmar, daí eu peço. Vou esperar ela se acalmar, daí eu peço. É a mesma coisa com o pai. A gente foi ali e tal. A gente sabe que desagradou o pai aqui. Aí desagradou o pai ali. Aí fica olhando redes sociais ali. O Espírito Santo está falando, vai orar. Vai falar com o pai quer falar contigo, vai orar. Ah, eu já vou, senhor. É só mais um pouquinho aqui, só deixa eu passar. Esse aqui tem que estar informado, né? A gente tem que estar informado das coisas e tal. Aí vai olhar, deu meia hora. Se baixar o histórico ali, foi meia hora. Fora as outras 50 horas do dia, né? Porque o dia, para quem tem rede social, vai ter 50 horas, não tem 24. Aí vai orar, porque tem que orar, né? É obrigado a orar. Aí, Deus, obrigado por esse dia, amém. Não tem como, entendeu? Tipo, não tem como. Não há relacionamento nenhum. Aí, quando acontece uma coisa ruim, a pessoa lembra de quem? Não lembra das redes sociais. Vem lá um diagnóstico médico, está com câncer, uma coisa. Ela não lembra das redes sociais, ela não lembra de ninguém, ela só lembra de Deus. Porque na hora de socorrer, a rede social não pode, ninguém pode. Na hora com Só que, medo se concretizou. só que ela encheu Deus de paulada. Aí ela vai orar, ela já não tem aquela coragem, ela tem o quê? Medo. Ela tem medo. E o que lança fora? Deus, mas ela só magoou Deus, então aí ela fica, como é que eu vou orar, pedir para Deus? Então, entende? Aquilo ali fica, e é Lembrando, tão irmão, simples. lembrando que esse mecanismo é como a pessoa se sente, isso está no sistema dela de lá. Não que o Deus, nós não possamos nos voltar para Deus a qualquer momento, nos arrepender e pedir, tá? Para ficar claro aqui para os irmãos pensar que a gente está falando de uma coisa que não pode, ser que é assim mesmo. Não, muito ao contrário. O Pai está ali, o Pai quer ver o nosso arrependimento, quer ver nós confessarmos com a nossa boca, entendeu? Os nossos pecados, entendeu? Porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então é o contrário, na vida com o Pai, a vida de verdade, a vida com o Pai celestial, com o Pai espiritual, é desse jeito, com os pais, só que a gente quer aplicar a lógica, né, das coisas naturais, né, como seria com as coisas naturais, por quê? Porque a gente sabe que o Pai natural vai falar assim, eu te avisei, vai apontar o dedo na nossa cara, etc, etc, etc e tal. Não, mas o Pai lida com a gente de forma completamente diferente. Mas quer ver, irmão? Aproveitando o gancho da fala do irmão, Deus, o que acontece? Tem uma diferença de remorso e arrependimento. O que é arrependimento? É quando eu sou atingido por Deus por um pecado e eu me arrependo. Eu estou sozinho, ninguém viu o pecado, ninguém sabe que eu pequei, ninguém sabe que eu fiz errado, mas Deus me atingiu, a minha consciência. Aí eu me arrependo, eu dobro meu joelho, oro, confesso meu pecado, lanço ele fora na presença de Deus, me arrependo e não cometo mais. O que é o remorso? É o arrependimento da consequência. A pessoa não se arrependeu do pecado, ela se arrependeu da consequência. Ela todo dia fez a mesma coisa, todo dia 3 horas de Facebook, todo dia flertando com aquele colega de academia, aquela risadinha, aquela coisa assim, ai, se eu não fosse casada, ai, se eu não fosse casado, ai, se eu não tivesse esposa, dizendo com o corpo isso para a mulher que está lá, colega dele, vice-versa. Todo dia aquele flerte, todo dia aquele consumismo, comprar isso, comprar aquilo, todo dia aquele flerte. Aí ela ora a Deus, ela fala na hora de dormir, Deus, obrigado pelo dia e tal. Ela finge que aquilo ali não aconteceu. Aí um dia a consequência vem, dá errado. Dá errado, vem a consequência. A pessoa sofre um dano, o flerte foi aumentando, que daqui a pouco já estão trocando foto sensual um com o outro, tal. O marido viu, a esposa viu, alguém pegou o celular do outro e vazou na internet, todo mundo ficou sabendo, consequência. Aí a pessoa, Deus, me perdoa, me ajuda. Não é arrependimento, é remorso. Porque arrependimento, como é que vai saber se é arrependimento? É a consequência.
Se não tivesse pego, teria se arrependido, será? Sem ninguém ver? Exatamente, entendeu? Aí passa um ano, passa 2 anos, já baixou aquela poeira, ninguém comenta mais, a vida começou a dar certo de novo, tudo começou a se ajustar, De aí novo. começa tudo o ciclo à volta, entendeu? Então, o que Deus está falando aqui? Ó, sai do meio deles, e eu serei para vós. Não brinca com fogo, não vai morar em Sodoma, entendeu? Não vai morar. Os ambientes não são para cristãos. Então, nós estamos no mundo, nós temos que ir para a faculdade, nós temos que comprar, mas o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7, aqueles que compram, vivam como se não comprassem. Aqueles que são casados, vivam como se não fosse. Quer dizer que é para abandonar meu casamento? Não. É para eu viver casado como se eu não fosse. Ó, eu estou casado contigo, mas eu sou do Senhor Jesus. Ah, amor, eu precisava aqui comprar uma louça, a gente está aceitando. Não, a gente precisa de uma louça, você tá, vou ali comprar. Ah, amor, é que eu precisava aqui fazer. Não, mas isso aqui não agrada ao Senhor. Eu sou casado, mas vi como não fosse. Eu vi para o Senhor. Isso aqui não dá, não. Isso aqui não agrada ao Senhor. Então, vamos olhar novela, vamos isso, vamos aquilo. São ambientes que não agradam ao Senhor. Então, a gente vive, a gente compra, a gente é casado, a gente é pai, a gente é mãe, mas a gente vive como se não fosse. Tudo é o Senhor primeiro. Aonde o Senhor não entra, nós não vamos entrar. Só que a gente está nesse mundo onde a gente entra em muitos lugares que o Senhor não entra. A gente faz muitas coisas que o Senhor não está de acordo. Então, qual a orientação do Senhor? Sai do meio deles. E eu serei para vós pai, e vós para mim filho. Isso é numa execução prática. É de eu ir lá na escola, ó, qual foi a bronca minha filha aqui? Qual foi a bronca do meu filho aqui? Então, o pai está assumindo a bronca do filho. Por quê? Porque o pai entende que o filho está inocente na história. Então, o pai está assumindo a bronca do filho. Agora, se o filho é culpado, e Não tem o aí? que fazer, né? Não, a consequência vai ter que vir igual. O pai perdoa o filho. Ó, filho, tu errou lá, como é que tu dá o tapa na cara do teu coleguinha? Como é que tu faz isso? Como é que tu gosta lá na professora? Como é que tu mente lá para a professora e tal? O pai vai ter que te castigar, a bronca vai vir. Não tem escapar da bronca, irmão. Ah, pai, é que meus coleguinhas disseram para ir, não sei o que, não, tinha que ter falado com teu pai antes. Sai do meio deles, e eu serei para vós pai, e vós para mim, filhos. Então, o que nos livra do medo é sair do meio das pessoas que são contrárias a Deus, do mundo que é contrário a Deus. Então, logo, quando Satanás usar o mundo, porque é o mundo que ele usa para nos causar medo, nós não teremos medo, porque, como o Senhor Jesus disse, o príncipe desse mundo vem, mas ele nada tem em mim. Nossa! O que Satanás tem em mim hoje? Um flerte lá com a colega de trabalho? Uma avareza, um amor ao dinheiro? Sensualidade? Desapego? A pessoa só trabalha, não cuida da família, não tem tempo para a família? O que Satanás tem em mim hoje? Então, se Satanás não tem nada em mim hoje, por que eu vou ter medo? Deus é meu pai e Deus vai cuidar de mim. Então, sai do meio deles, é o conselho do Senhor Deus. Sai do meio deles e eu serei para vós pai e vós para mim filhos. Então, não haverá medo, não, Senhor. Tudo que é desse mundo eu larguei, eu estou andando na tua palavra, estou andando contigo. Está vindo esse tsunami aqui, eu vou andar sobre as águas, bem tranquilo, não tem problema. Vou passar pelo tsunami, vou te encontrar aí do outro lado, vamos caminhar junto, tudo certo. Amém. É isso, Amém, irmão. irmão. Eu, da minha parte, era isso aí, irmão. Também, irmão, nada a dizer. Sai do meio deles é a palavra do Senhor para nós. Enquanto a gente não entender isso, Porque esperar a consequência que vem. vem. Consequência vem. Eu busco suprir as minhas ansiedades, os meus medos, é justamente isso que vai me destruir. E aí eu chegar, Senhor, me desculpe e tal, por causa de uma consequência, é muito difícil ter arrependimento, irmão. Muito difícil. É muito difícil mesmo. Amém, então. Posso encerrar aqui então, né? Uhum.